Aí a gente viu aquelas comidas todas, né? A gente fala assim, meu Deus, moça, quanto que é isso daqui? É muito suburbano, cara. Gente... Onde é que paga? Agora eu vou ter que pagar isso tudo aqui. Como é que você se torna essa mulher potente, referência cultural suburbana, que atua em uma série de segmentos? Eu quero começar entendendo quem é Flávia, onde ela foi criada e como a cultura chegou na vida dela. Então, eu desde criancinha, né, sempre quis ser artista, né? Gostava de... Mas o artista, não do sentido do popstar, né? Gosto da função, né? Tanto de estar por trás das câmeras, como estar à frente também. Me faz muito feliz. Eu lembro que quando criança, com 3 anos de idade, eu queria entrar na televisão. E aí eu peguei a televisão, primeiro queria quebrar a televisão para entrar, né? E aí, quando minha mãe viu, eu estava com a televisão em cima de mim. E eu falei, mãe, eu queria entrar na televisão. E para minha família aquilo era impossível, né? Minha avó, ela veio, né? Ela foi escravizada aos 7 anos de idade, então ela se perdeu da família toda. Então, referência, estudo, essas coisas, ela teve assim a partir da minha vinda com a minha irmã, porque minha mãe não aproveitou os estudos, né? Então, depois, com o tempo, eu fui fazer um curso de teatro. Minha mãe me botou na época, era Funabem, que hoje é Faetec. Sim, Escola 15. Isso, aí minha mãe me colocou lá para fazer cursos, né, de cabeleireiro, da datilografia. Eu ia fazendo tudo, né, porque minha mãe ia trabalhar, não tinha pai, não tinha nada, então ia fazendo. Aí um dia eu entrei no curso de teatro, que ela não deixou eu fazer, porque ela falou que aquilo ali não ia dar, artista era difícil, era só branco, não sei o quê. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 já. 14 E aí eu levei o documento para ela assinar. Como ela era muito ocupada, ela assinava tudo. Eu fiz o curso de teatro. Beleza. E quando o teatro... quando virou Funabem, quando virou Faetec, foi o presidente, né? Na época, acho que era Fernando Henrique, assim. E aí teve uma grande festa e eu era do teatro que foi fazer a apresentação. Aí eu chamei e convidei a minha mãe, né? Quando a minha mãe chegou lá, eu tava lá. Caramba! Era protagonista. Né? Ela já com chinelo. Não, eu fazia papéis assim, né? E ali, um diretor de teatro me viu e me chamou para trabalhar no teatro do Sesc, de prevenção odontológica, né? Então, assinei um contrato, o qual fui apanhando até o Sesc, porque minha mãe falou, mentira, essa mentirosa tá me fazendo faltar de novo, porque ela já tinha assinado um papel, tava lá no teatro. Aí, já tava demais, já. Né? E eu já tava... não sabia, né? Pois eu com 17 para 18, então dependia para eu trabalhar da assinatura dela. E quando ela viu, eu ganhava mais que ela e minha avó. Caramba! E nem eu sabia, porque eu queria trabalhar, né? A gente, artista, a gente é muito doido, né? A gente gosta muito do que a gente faz. E aí eu fiquei ali 2 anos trabalhando com o teatro de prevenção odontológica. Dali eu fiz a Mágica do Sorriso, que era na TV Cultura. Pô, que bacana. Legal. Pois e aí muito nova ainda, né? E aí eu fui fazendo coisas, mas sempre com tranquilidade, sem esse desespero que eu vejo hoje, né? Que tem as redes sociais. Famosa. Eu tenho que... Não, eu tenho... É um pensamento até ruim, diz minha mãe, né? Porque minha mãe fala, você não tem muita ambição. Mas eu tenho que... É como um trabalho de médico. O médico precisa o quê? Tá no hospital, trabalhar, né? Mas eu não penso em ser um grande cirurgião. Mas as coisas vão acontecer, né? Claro que quando você vai acontecendo, vai ganhando mais, vai tendo mais possibilidades, mais oportunidades, é melhor. Mas é assim que eu começo, né? Enfrentando e dando meus pulos, né? Sempre com a blusa de escola, entrando na frente do ônibus para poder chegar nos lugares e você morava onde? Na 2 de Fevereiro, no Engenho de Dentro. Minha família é ali toda do Engenho de Dentro. E eu sempre quis... Eu venho do hip hop, né? Venho do hip hop. Legal. Uma coisa que ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu venho do... E vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. E o hip hop pra mulher? Como é que
que é? Existe um certo, sabe, preconceito em relação à mulher ou não? É uma curiosidade minha. Na época que eu comecei, em 98, 96, era complicado, porque, né, eles queriam bater na gente para tirar, não pode. Essas mulheres estão querendo se enfiar aqui. Mesmo? Eu comecei como Biguel, né, dançando. E depois comecei a cantar e cantava músicas, né, relacionadas ao racismo, preconceito, feminicídio, né, até porque eu venho de uma questão de violência doméstica em casa, né, onde eu via minha mãe muito apanhando, então eu sempre escrevia sobre essas questões. E era muito difícil. A gente, dessa época, né, a gente enfrentou um turbilhão para abrir esse mercado que ainda continua muito machista, mas mais abrangente do que... A Thaís falou do rap, né? A Thaís também, a vereadora, falou que sofreu também no rap um certo... Por isso que eu te perguntei do hip hop se seria igual, né? Então, gente, vamos aí, abrir essa mente, hein? Ainda tá, vamos embora. Melhorou, mas ainda... Tá rebolando hip hop com rap, com todos. Tu tomou remédio hoje, né? Hoje tu tomou. Hoje tu tá calma, hoje... Eu vou aproveitar e pegar um gancho numa parte da fala da Flávia, porque a Flávia falou que ela é do Engenho de Dentro, e é importantíssimo deixar claro que o Engenho de Dentro completa, né, esse ano, agora em dezembro, 150 anos de criação das oficinas do Engenho de Dentro, né? 1873, dia 9 de janeiro, foi inaugurada uma das maiores oficinas de trem da América Latina, que ajudou a ocupação muito significativa daquela região. Mas a gente valoriza essa ocupação, que é uma ocupação de proletariado, de trabalhadores imigrantes, mas esquece de valorizar a ancestralidade preta fundamental dessa área. O Engenho de Dentro é um lugar tão afrodiaspórico que a rua principal que corta ele, que é a 2 de fevereiro, né, dia de Iemanjá, inclusive, tá ligado à Água Santa, à abolição, né? Então todo esse trânsito que a Flávia fazia, indo inclusive para Quintino, passando em frente à igreja de São Jorge, para chegar ali, passando em Piedade, na terra do Pixinguinha, onde o Pixinguinha nasceu, o Haroldo Costa, do movimento negro, né, do Teatro Experimental do Negro, indo para a FATEC. A FATEC hoje é um espaço de referência da educação, mas já foi no passado, foi inaugurado como uma escola correcional, uma prisão para jovens infratores, né? Ela era considerada FUNABEM, ela era considerada Escola 15 de Novembro, porque a República queria moralizar esses meninos que não estavam estudando ou trabalhando, então era a ideia mesmo de impor uma dominação cultural. E quando a Flávia diz que ela se libertou para o mundo a partir do teatro ali, isso é muito poético, é muito bonito, né? É muito significativo. É a arte reapropriando esse espaço. E eu ia te perguntar exatamente isso. Você entra no mundo artístico primeiro pelo teatro, porque você tem uma ligação muito forte na cena musical. Pelo hip hop. Você entra primeiro pelo hip hop. É. Ah, tá. Aí foi ali uma mistura, olha só que mistura doida. Eu começo no hip hop, né, dançando, inclusive o meu grupo Negressoul, na época, foi um dos primeiros grupos Negressoul, a aparecer em rede nacional, né, porque a gente foi convidado para fazer o comercial do Guaraná, né? Não dá crédito não, não dá crédito não. Tô brincando. E aí, todo mundo, as pessoas não estavam acostumadas a ver pessoas pretas num comercial, e nós éramos nós três. Então, assim, no baile a gente ficou famosa, né? E a gente ganhou um cachê que a gente não esperava, né? E foi tão engraçado porque... Ela viu a produtora viu a gente no baile, ia sempre com a minha mãe gostava, acompanhava a gente. E aí ela tirou umas fotos, a gente foi pro teste, chegou lá, a gente viu um monte de artista famoso, a gente ficou achando... E é aquela coisa, o pobre suburbano, quando vai pra um lugar desses, assim, a gente quer ir mais, entendeu? Aí eu fui cheia de presilha dourada, toda arrumada, e chegou lá, o pessoal tava simples. Aí eu falei... Não, ele viu, não. Esse é suburbano. A gente... Não, vou lacrar. Tem que lacrar. Mas eles mesmos já... Então, aí eu falei, já vão de jeans, camisa branca, a gente não. A gente já todo... Mete um vermelho. Pra arrasar. Mostrar que a gente é... Cheguei, hein? É empoderada. Chegou. E aí a gente passou no teste. E aí, quando a gente foi gravar o comercial, a gente não tinha dinheiro.
Caramba. A gente tava sem dinheiro, a gente não sabia que recebia depois. E nem que tinha direito a um carro buscar a gente não sabia disso. Então o que a gente fez? A gente andou até um lugar, eu lembro, era São Cristóvão, a gente andou da 2 de fevereiro até toda Que suada. isso, Aí a cara. gente pegou um táxi de uma esquina pra outra e falou assim, moço, liga esse ar, que a gente Pra dar tava uma toda suada. refrescada, né? E a gente assim, né, refrescando, mas foi de uma esquina pra outra. Ele ficou olhando assim, essa menina toda brilhosa. E aí quando a gente chegou lá, né, a gente... vamos chegar de táxi, né? Era o táxi amarelo, não existia Uber. Aí a gente viu aquelas comidas todas, né? A gente fala assim, meu Deus, moça, quanto que é isso daqui? É muito suburbano, cara. Gente... Onde é que paga? Agora vai ter que pagar isso tudo aqui, gente. O quê? Quanto que é? Não, a gente queria comer, a gente tava com fome. Pô, andaram metade do Rio de Janeiro. Tem que pagar, senão eu não vou querer. Não, mas balança. Flávia, ótima isso era, essa isso história. foi seu primeiro comercial? Esse foi o primeiro inserção, comercial. assim. E era que ano mais ou menos isso? Pra ter uma noção, você lembra? 98. Caramba, pô, que bacana. 98, né? E aí depois eu fui embora, entendeu? E Mas qual foi a sensação depois de fazer o comercial, de comer aquilo tudo? E o vocês final, serem a quando eles protagonista. eu saí muito feliz. Eu saí muito grata, muito feliz. Eu não ligava pra nada. Ainda descobriu que recebeu cachê ainda. E aí? ainda tinha o cachê. Não, cachê era maravilhoso. E ainda tinha comida, ainda depois... Pô, brincadeira. Aí o carro levou em casa, aí tinha muita coisa. Aí eu falei, pode levar? Aí, aí os atores ficou olhando, tipo... assim. Peguei uma bolsa, era perto do Natal. Eu botei Coca-Cola, eu botei Guaraná. Eu fiz o Natal. A ceia tava garantida. Sabia que ia ter um carro pra me levar pra casa, mas não foi só eu. A minha irmã também. Fez a marmita. Foi E a junto. outra também. Então, cada um levou um pouco. E o diretor, ele se acabava de rir. Ele, pô, gostei dessas E meninas. aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!